Boa noite, pessoal. Iniciando mais um episódio do podcast Psilab aqui na Divinópolis. Meu nome é Caio, eu sou atualmente estudante, graduando no sexto período de Medicina Veterinária. E eu tô aqui com mais duas apresentadoras. Eu sou a Amanda Santos, eu faço o 10º período de Psicologia. Eu sou a Maria Eduarda, eu tô no 5º período de Direito. Certo. Nosso tema hoje acabou sendo... Qual que é o tema, gente? Depressão na adolescência. O nosso tema hoje vai ser depressão na adolescência. A gente tem muitos pontos para serem abordados sobre esse assunto. Um assunto que, felizmente, já é bastante discorrido hoje, principalmente na área da psicologia. Porém, eu queria trazer a visão, talvez, não da pessoa que está estudando, mas da pessoa que passou por isso, que foi o meu caso. Hoje, eu vou dar início. Hoje eu tenho meus 22 anos, moro sozinho aqui em Divinópolis, eu sou graduando em Medicina Veterinária. Atualmente é a minha terceira graduação, não cheguei a formar nas outras duas, porém eu aprendi nas outras duas para frente até hoje. Porém, até eu chegar aonde eu tô hoje, que por mais que não muita coisa, já foi um caminho relativamente extenso. Eu passo por acompanhamento psicológico desde meus 12 anos de idade, porque a partir do início da minha adolescência, por mais que eu mesmo não soubesse, eu não reparasse, já tinha alguns indícios de um comportamento um pouquinho autodestrutivo, certo? Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. E você falou que já haviam sinais, né? As pessoas ao seu redor, né, do seu ciclo social, já haviam percebido algum sinal de, olha, ele não tá bem, a gente vai procurar ajuda? Eu era muito jovem, as pessoas ao meu redor também muito jovens, porém, como que eu posso dizer? Eu cresci em Pará de Minas, nessa época eu morava lá. Cresci entre Pará de Minas e, na época, chamava Cardeal Mota, na Serra do Cipó. Seria uma das cidades centrais da Serra do Cipó ali. Eu cresci com uma criação um pouco mais antiga. Meus pais foram ótimos pais. Porém, é aquela coisa, ninguém é perfeito, ninguém vai acertar em tudo. Eu devo muito a eles, agradeço eles por tudo, faço tudo por eles hoje. Porém, é aquela coisa, existem percepções que a gente tem hoje, que eles, sendo pessoas mais velhas, de outra época, de outro ambiente, sendo criados no interior e etc., eles não tinham. É muita percepção daquela coisa que, às vezes, é levada como frescura. Muita coisa é levada como frescura. Até hoje acontece sobre isso. E o comportamento e os sinais que, parando para lembrar hoje, que eu percebia, era realmente um comportamento muito autodestrutivo. Eu já muito novo, situações que não... É aquela coisa, quanto o início da adolescência, qualquer coisa pequena já é enorme. Conforme vai passando, tornam-se maiores ainda. Certo? Mas já naquele início as coisas já têm aquele peso absurdo, a gente já se sente mal com qualquer coisa, por mais diminuta que seja e tudo mais. E eu levava isso ao extremo. Qualquer não aprovação que eu recebia dos coleguinhas, eu já levava como se eu fosse a pior pessoa do universo, se eu não prestasse para aquilo, se eu não ia ter amigos, eu era excluído e não sei o quê. Quando, na verdade, estávamos em grupo ali, só convivendo, sabe? Uhum. Já daquela época em si, eu enxergava muito esse peso muito exagerado e a forma com que eu deixava aquilo tudo pesar em mim. Eu sou filho único.
E eu sempre fui levado com aquele peso de eu tenho que. Vou usar as palavras que passam na minha cabeça. Eu tenho que dar certo. Porque só tem eu. Então não tem a quem. Eu não vou dizer. Não é que não tem a quem comparar, mas você passa a ser comparado com 100% das pessoas. Eu acredito que isso seja um sentimento geral, não só de quem não tem irmãos. Mas naquele período eu me sentia péssimo, para baixo por coisas muito pequenas, que por mais grandes que parecessem na época, ainda eram pequenas mesmo para um adolescente. Um pré-adolescente, quase Uhum. criança ainda. E eu não recebia, não tinha tá tudo bem, como é que você tá? Só qualquer ameaça de qualquer choro, de qualquer desânimo, de qualquer tristeza, às vezes não aquela birra, não falo desse tipo de coisa, às vezes qualquer desânimo, vontade de não levantar, qualquer infelicidade ali já era tratada como, eu vou usar a palavra frescura para título de exemplo, mas era tratado como algo que não deveria acontecer a nada, eu estava errado, era um comportamento que eu não deveria ter, eu não podia ter, aquilo era errado, e o que eu aprendi naquele início foi a suprimir esse comportamento. Eu acho que a bola de neve, ela começa daí. Eu não sei, você que é da psicologia, talvez você consiga me falar, mas eu não sei se isso é atrelado à genética. Se tais comportamentos, seja de ansiedade, seja de depressão, eles têm alguma coisa relacionada à genética. Porém, eu tenho pais que também, hum, não vou falar dos meus pais aqui, mas também tem algumas questões psicológicas. Hoje, com a percepção que a gente tem hoje, eu percebo que desde a minha infância são questões psicológicas que são acentuadíssimas desde sempre. E isso tem influência na gente. Você acha que faltou compreensão eu vou falar dos adultos porque você tinha convivência com outras pessoas também, não só dos seus pais, né? Você acha que faltou um pouco de compreensão, de entender o que realmente está acontecendo? Eu não vou dizer que faltou compreensão, porque eu acho que para você ter um início de compreensão, você tem que pelo menos ter uma noção de que aquilo é uma questão. Era o jeito que era entendido. Interpretado. Era o jeito Pra você que tava era certo, levado as né? Que você coisas. acreditava que realmente você tava errado de estar se sentindo mal. Sim. Você ficava assim, não, eu não tenho motivos, né? Acontece muito, eu não Eu tenho não motivo posso de estar estar mal. assim. Eu não posso estar Aham. mal, porque no início, aquela coisa, era uma criança mais sensível, certo? Normal. Uhum. Isso realmente é normal. Eu era uma criança mais sensível e qualquer insegurança ou qualquer desânimo ou qualquer tristeza que eu sonhei em expressar, eu lidei com uma repressão tão forte de início que eu aprendi a meio que encapsular aquilo dali. Daí, muito novo, vai virando uma bola de neve. Isso foi colaborando pro futuro, né? Que você Sim, foi comprimindo aquilo, foi ficando mais deprimido, e eu aquilo foi. não. Uma coisa que eu não vou atribuir é a bullying na infância. Eu ia até questionar sobre isso. Eu não vou atribuir nada a bullying na infância. Mas aquela questão que você falou, né, que do comentário do coleguinha, você levava aquilo como bullying? Porque você falou que era uma questão muito grande, né? Então, Como que você o que enxergava? que eu vou falar? Eu não vou levar aquele bullying clássico. Uhum. Ai, cabeção, ai, não Que sei as o crianças quê. perseguem na escola, Esse aquela coisa. bullying, eu não vou atribuir nada a isso. Eu vou atribuir a, como que eu posso dizer? É uma questão que eu tenho que eu lido com ela até hoje, que é o lidar com a insuficiência. Que é a questão do eu não basto. Você acha que era uma questão mais de autoestima ou de pressão social mesmo? Os dois. Porque a minha autoestima era muito baixa desde muito jovem, porque eu tinha essa sensação de tanto eu não posso estar mal, Uhum. tanto eu sou insuficiente, eu tenho que ser mais, eu tenho que
que cuidar dos meus pais, eu tenho que ser inteligente porque só tem eu tenho que ser muito bom porque a escola que eu estou é uma escola boa. Independente se fosse pública ou particular, passei pelas duas em momentos diferentes. Eu transicionei de uma para outra, voltei, enfim. Independente da escola, sempre houve a pressão muito grande. Eu percebo que parte dessa pressão realmente veio de dentro de casa, de familiares, etc., por ter alguns familiares de sucesso, etc. Uhum. Mas hoje eu já atribuo muito disso. A pressão inicial pode até ter sido vinda de casa. Mas como eu tinha essa coisa de encapsular tudo e não ter diálogo, não ter conversa, eventualmente a autocobrança, essa sensação de insuficiência veio de mim. Ela não vinha de fontes externas. Não era meu pai falando, ai, você não tá fazendo direito, ai, isso aqui não tá bom. Não. Então, assim, mesmo que depois que você saiu de casa, aquilo ficou com você, tipo, Até hoje. você estuda, né? Aquela validação acadêmica, aquela coisa de Até hoje. querer Isso é dar uma o seu questão melhor. que eu lido depois de anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico também. Hoje, felizmente, eu não vou dizer que eu não precise mais, mas eu optei por levar minha vida sem o tratamento psiquiátrico. Foi o que fez sentido pra mim, certo? Já tendo passado por tratamento psiquiátrico muito jovem, hoje fez sentido eu dar uma. Eu eu acredito que há uns 4 anos sem passar por tratamento psiquiátrico. É uma questão que, assim, eu lido com isso até hoje, com essa sensação, com essa repetição dessa insuficiência, independente do quanto eu faça, do quão bom eu seja, do quão excelente, do quão grau de excelência eu entregue em qualquer questão que eu faça, eu ainda tenho esse resquício falando assim, não tá bom. Sabe? Uhum. Eu brinco com os meus amigos, nós estamos falando assim, eu tenho, sabe o demoninho no ombro? Aham. Sempre tem um anjinho e um demoninho. O anjinho não existe, o demoninho tá sempre lá. Não tá bom. Não é tal pessoa faz melhor, é você faz melhor. Você Você consegue ser consegue melhor do mais, que você você consegue fez. fazer Aham. mais, você é Sim. melhor que isso. Isso persegue. É uma questão que hoje eu não vou dizer que em todos os momentos eu lido muito bem, mas eu lido muito, 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 muito Melhor melhor do do que que eu antes. lidei em épocas passadas. Você acha que é por conta da questão da geração que a gente vive? Que hoje em dia a gente tem mais, né? O povo conversa mais sobre a questão da saúde mental, da importância do tratamento. Tanto que até criança muito nova, né? Qualquer, assim, os pais identificam melhor Ah, atualmente. isso eu acho assim um ponto maravilhoso. É algo Essa que mudou questão muito. de ser insistida com os pais a não deixa certos comportamentos não vou nem dizer que não são normais, porque são normais. Aham. Mas não Que são, devem ter uma podem ser atenção maior. perigosos. Aham. Cara, presta atenção, isso pode ser perigoso. Não leva isso como, não reprime. Eu acho que o ponto principal da mudança geracional das pessoas que estão nascendo, vou dizer de 2010 para cá, dá uma data, Mais um recente. intervalo mais amplo de tempo, de 2010 para cá, eu acho que tem sido muito repetida a coisa do não reprime. Em alguns pontos eu acho um pouco negativo, porque hoje eu já vejo as pessoas não dando muita liberdade, segurando demais, não deixando o pessoal dar os próprios passos, eu acho isso Tem importantíssimo. que ter o equilíbrio, né? Porém, aquela coisa do não ter diálogo o ponto que faltou comigo foi diálogo. Não tive diálogo nenhum. Não é nenhum, você tá bem? Eu não tive o você tá bem. Ou eu estava passando mal de estômago, machuquei, quebrei alguma coisa, e etc. Ou eu estava ótimo. Não existia talvez ele esteja triste. A questão psicológica não tinha, era só o físico ali. Eu Algo aparente. não era algo conversado. Uhum. Não era algo tido como, ele tá bem. Não existe a criança triste, não tem Uhum. isso. Eu tô achando ele um pouco triste. É uma frase que eu passei a ouvir de anos pra cá. Que na minha adolescência nunca nem chegou perto de mim. Nunca chegou o questionamento de talvez ele não esteja bem.
É porque antigamente eu acho que tratavam muito assim, ah, não, mas ele é criança, ele não tem porque ele tá triste, né? Ele tem tudo, entendeu? A gente dá tudo Sim. que a gente pode, não tem motivo dele estar E triste. aí Eu que eu acho que isso era falo, muito eu não falado. consigo culpar meus pais. Eu não vou falar Uhum. assim, ah, eles foram carrascos. E não, eles fizeram o melhor do melhor do melhor que eles É sabiam porque que eles vinha da conseguiam. criação que eles tiveram, era o que eles acreditavam que era Via da certo, criação entendeu? deles, da criação de Aham. antes, da cultura que eles estavam, lembrando, Eu interior e concordo com essa etc. parte. Na minha criação, também falando um pouco sobre isso, eu também Uhum. não tinha o hábito de me abrir com meus pais. Então acontecia basicamente isso. Uhum. Eu tinha muita vergonha, certos assuntos. Eu via minhas amigas falar, não, a minha mãe é minha amiga, então eu conto tudo pra ela. E eu já não falava nada, porque eu também abraçava tudo que acontecia comigo. Eu também não tive essa intimidade com os meus pais. Eu acho que é muito criação também. Uhum. Vou falar igual você, eu também não tenho nada a reclamar dos meus pais. Acredito que eles também foram criados assim e trouxeram isso, né, para a Sim. criação dos filhos deles também. Não que isso seja um defeito, um erro, mas com a terapia hoje eu falo que a gente aprende a lidar muito melhor com isso, Ah, com porque certeza. por experiência própria também, depois que eu comecei a fazer terapia, eu acho que o mundo se abriu mesmo e Uhum. eu comecei a enxergar de uma outra forma, porque às vezes a gente acha que não tá tudo bem, mas quando você leva lá para terapia, você tá conversando com alguém, ainda mais para nós que não tem o hábito de conversar com os nossos pais. Hoje eu acho que eu nem tenho esse problema mais, que eu consigo chegar perto da minha mãe e falar: olha, não tô bem. Uhum. Mas na minha infância também, hora alguma, eles chegaram perto de mim. Eu Aconteceu alguma acredito muito coisa, se você nisso. tá triste. Mas hoje, graças a Deus, tá mais visível, né? Sobre esses sintomas, o que que a gente tá sentindo, tá tudo bem. Até mesmo fora do âmbito familiar, tem muitas pessoas que levam pro profissional. Às vezes você tá no seu trabalho e você não tá bem, alguém consegue enxergar sobre isso. Claro. Mas eu acho que a criação é muito sobre isso mesmo. Você falou, me veio uma lembrança até um tanto recente, eu vou dizer. Coisa de uns 3 anos atrás. E olha, você viu, 3 anos atrás. E eu comecei essa questão. Eu vou chegar lá ainda, mas eu procurei tratamento ainda adolescente por conta própria. Uns 3 anos atrás, eu me deparei com uma situação que pra mim era alienígena. Que eu tava iniciando um namoro e eu fui na casa da mãe da minha ex-namorada pela primeira vez. E teve um momento que as duas foram pro quarto, sentaram e ficaram conversando. Mas conversando sobre, tipo assim, ah, o que você fez? Conversas mundanas. Uhum. Ah, o que você fez? Ah, tem esse cara, não sei o quê. E quando Tudo eu muito via aqui, abertamente, né? tudo muito abertamente. Eu não estava no quarto, mas eu perguntei depois, e ela falou alguma coisa com você? Já vem aquele pensamento, ela falou alguma Eu coisa com fui, Falou de você, mim. gente, vem aquela. tal, Aham, tipo, falou alguma sei. coisa de mim, ela falou assim, não, a gente tava conversando. Eu falei, o quê? Pra mim foi um choque, tipo, cara, pra mim aquilo, por mais que eu achei muito legal, foi muito bom elas terem essa troca, ela sendo uma mãe já mais jovem, o que meu pai hoje tá nos seus 60 anos, a mãe dela tá nos 40, Uhum. dessa ex-namorada minha, foi uma situação que eu nunca tinha me deparado na minha vida, de uma mãe com uma filha que só sentavam e tinha uma conversa de amigas ali. Uhum. De, ah, não, eu assisti essa coisa aqui, ah, não, tal coisa aconteceu, ah, isso aqui eu não gostei. Não foi uma coisa tão externa da minha realidade que eu fiquei em choque quando eu percebi. Já Isso. aconteceu isso comigo também, com amizades, que as meninas chegavam e falavam. Aí eu falava, quê? Você falou isso com a sua mãe? Não, tá doida? Não, não, você não fala isso com a sua mãe. Não, não falo. Uhum. Eu também não tive Sim. essa não vou falar liberdade, mas é essa criação mesmo de. Não acho que seja, Eu não acho que é é mais. Não sei se a liberdade. gente trata mais como respeito, A de questão não é, falar certos eu boto nas assuntos. seguintes palavras. Eu nunca me senti bem o suficiente para ter, tipo, com ter essa troca. Não foi uma troca que eu nunca estive confortável com ela. Uma troca muito mais íntima, que tanto não houve procura minha, tanto não houve procura dos meus pais. Foi mútuo. E até questões mais íntimas hoje, a troca ainda é mútua. Existem assuntos que a gente não conversa, Sim. é acordado que a gente não conversa. Hoje, como adultos, legal, minha vida tá aqui, minha vida tá aí. Mas na adolescência eu sinto que faz falta Isso faz sim. muita falta, sim. Mas na adolescência, né, voltando a esse assunto,
em algum momento você conseguiu reconhecer o que você estava sentindo e falou: não, peraí, isso aqui não tá certo, eu tô com depressão, eu preciso de ajuda, não aguento mais. Porque chega uma hora que a gente parece que ultrapassa o limite, né? Eu falo que Uhum. você vai tolerando, tolerando, e chega uma hora que você fala assim: não, eu não aguento mais, e se eu Então, continuar assim. é uma bola. A depressão, ela é uma bola de neve. Ela é uma bola de neve. O jeito que eu consigo descrever o que é essa sensação da depressão em si hoje é muito diferente do que era na época. Uhum. Hoje eu já consigo pôr em palavras, é um vazio, é nada. Eu explico desse jeito, pra quem nunca passou por isso, pra quem já passou, mas não tem a percepção de, caraca, é isso. Uhum. É nada, é a ausência de algo, é a pura falta de vontade. É uma imensidão de, caraca, eu não aguento, eu não consigo levantar. Eu tenho obrigações, eu não consigo fazer nada, eu não consigo levantar, eu não tenho forças, eu não consigo por nada. É muito fácil ver como preguiça, tanto que aí vem a minha autocobrança. Aham. Porque o mais jovem é preguiça. Nossa, preguiça, não tô fazendo por preguiça. Só que o que foi acontecendo? Se você deixa isso tomar conta, e você não tem a percepção do que é isso, você deixa tomar conta. Eu deixando isso tomar conta na adolescência muito novo, eu comecei a me sentir um encosto, um inútil. Vou usar essas palavras mesmo. Como se estivesse Um atrapalhando, né? problema e eu Seu queria problema. eliminar esse problema. Uhum. Aí que veio a minha primeira tentativa de suicídio aos 12 anos de idade. Eu falo em questão disso também, O- que é como se você estivesse num só terminar o buraco. ponto. O como, eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu acho que não é o ponto. Porque, mas como, o que um adolescente vai fazer? Mas não, o ponto não é o como, mas é o porquê. Aí Hum. pode continuar a É que pergunta, eu falo, desculpa. não, sem problemas. Eu falo que é como se a gente. Porque eu também já tive depressão, acho que veio muito também do relacionamento tóxico, enfim. É como se a gente estivesse num buraco sem fim, negro, e você fala assim: olha, o que eu vou fazer? Não consegue pensar em nada, é o desânimo, Uhum. eu não sou nada, por que eu tô aqui? A sensação que você não faz diferença, De né? inutilidade, e aí o que vem? Começa a vir os pensamentos suicidas. Por quê? Você acha que é a única forma de resolver todos os problemas. Eu estou incomodando a minha família, eu não sou nada, não sou ninguém, e eu acho que é como se é a única solução de falar assim, não, eu vou resolver então, eu vou tirar minha vida. Pelo menos na época eu já vi alguns relatos também sobre questão de escolha de, vamos supor, eu vou acabar com tudo isso, eu vou me matar. Então acho que algumas pessoas também pensam muito sobre isso, sobre a solução. Sim, é porque vem como uma solução. Porque é o que eu falei, eu me enxergava como um problema. Pra mim e pra todos em volta. Eu não queria estar lá. Eu não queria lidar com aquilo. Aquela coisa, quando você só não quer, a solução que você enxerga para resolver o problema é por dar um fim a si mesmo. Sim. Isso na minha adolescência. Aí, noites horríveis de não conseguir dormir escondido, suando frio e etc. Talvez eu já estive em outras situações perigosas e etc. Mas eu vou dizer, é o pior desespero possível de você chegar a fazer alguma coisa, independente se aconteceu ou não. É uma sensação assim, eu não consigo comparar com quão terrível ela é. É um desespero incondicional. Depois que isso passa, eu muito, 12 anos de idade, eu assim, caraca, já que eu não morri, eu preciso fazer algo a respeito disso, porque eu vou morrer. O pensamento que eu tive na época não foi, nossa, eu preciso de tratamento. Não, se eu continuar assim, eu vou morrer. E eu já tinha o conhecimento da palavra psicólogo. Eu sabia que psicólogo lida com isso. Sabia como? Não. Sabia o que era um psicólogo? Não. Uhum. Sabia que se eu corresse atrás de um psicólogo. Daí um dia, meus pais trabalhavam perto de um posto de saúde.
eu fiz que ia no trabalho com eles, falando assim, não, eu vou ali tomar uma vacina da gripe, tá atrasado. Fui, tomei a vacina da gripe, mas eu pedi pra ter uma consulta com o médico. Eu expliquei a situação. Eu, 1,40 m de altura ali. Cabeludinho também, né? Eu falei, tal, isso aqui tá acontecendo. Conversei com o clínico lá e o clínico já me passou pra... Ele te atendeu ali na hora já. Ele já me atendeu na hora, pediu uns exames de sangue pra ver cortisol e etc. Sim. Aí eu cheguei, né? Voltei pra minha mãe e expliquei, olha, eu conversei com o médico. Por que você conversou com o médico? Porque eu fui tirar a vacina, perguntaram por quê, falaram, deixaram eu ir no médico. Falei, fui no médico. Eu dei contei desembolei minha Eu posso te historinha. fazer uma pergunta? Pode. Antes desse ponto, Hum. como que seus pais reagiram? Eles perceberam? Quando você tentou, né, o autoextermínio, eles Meus pais, perceberam? Eles não perceberam? o medo de ser pego, Aham. como aquela coisa, a repreensão era tanta que meus pais foram saber que eu tinha algo, que eu passei por algo, que eu passei pelas coisas que eu passei, eu já era mais de idade. Nossa. Eles foram, não vou nem dizer que eles foram perceber. Aham. Que não era uma coisa que eles olhavam, não era uma coisa que eles tinham a noção. É porque eles não sabiam o que era aquele. Pois o é, que eles não era, sabiam o né? que era Faltava a algo. informação pra eles. Enfim, Entendi. eu fui contar. Falei, olha, eu faço esse acompanhamento esses anos todos, eu tomo remédio por conta disso. Nossa. Uhum. Eu tive que explicar a situação. Daí foi todo um berimbolo. Foi todo um processo. Na adolescência, eu consegui uma ajuda psicológica, que o SUS na cidade de Pará de Minas me atendeu, e graças a Deus que me atendeu. Porque eu atribuo muito eu estar vivo hoje a ter me atendido naquela época. Passei por uns anos de tratamento psiquiátrico com medicação. Medicação que, por mais que com o passar dos anos me deu efeitos negativos, hoje eu eu prefiro não fazer uso. Na época foi muito importante. Não vou falar que não foi de maneira alguma. Falando assim, foi um progresso ali. Uhum. E daí, assim, não me mantive com a mesma psicóloga, vai envelhecendo, assuntos novos, adolescência, final da adolescência, adulto, beleza. Saí de casa. Eu vou dar uma acelerada porque o nosso tempo tá curto. Saí de casa. No que eu saí de casa, demandas diferentes. Eu saí de casa com 17 anos. Nossa. Uma coisa sobre a depressão muito jovem. Você lida com questões muito difíceis muito cedo, com pensamentos muito difíceis muito cedo. Então, as pessoas que passam por causa de depressão muito cedo tendem a amadurecer mais, não vou nem dizer mais rápido, mais forçadamente. Uhum. Você é obrigado, né? É um É amadurecimento porque a depressão forçado, é um. obrigatório. Né? Ele é empurrado em cima de você. Porque ou você lida com aquilo dali, como que você lida com certos pensamentos quando você tem 12 anos? Você descobre um jeito. Sim. E são pensamentos que muitas pessoas falam assim, muitas pessoas, felizmente, nunca vão ter na vida, graças a Deus, nunca vão ter na vida, que mantenhamos assim, sabe? Mas enfim, eu saí de casa muito cedo, por mais que eu quisesse sair mais cedo ainda, na minha ânsia de nossa, eu preciso sair desse ambiente, eu preciso do ambiente meu, não sei o quê. Saí com 17 anos. As questões, os gatilhos, etc., mudando, e parará, graduação, trabalho, não sei o quê. Nunca deixei de fazer nada, porém ali eu já tinha uma noção muito melhor porque eu tive tratamento muito cedo. Hoje, eu já tenho a seguinte percepção. Não existe o risco mais, por mais que eu ainda lide com a questão da depressão, que hoje ela seja volátil, ela vem, ela não é permanente, tem crises eventuais, e quando eu consigo lidar bem melhor com elas, sem uso de medicamentos, porque existem maneiras. Diálogo, eu acredito que seja a principal delas. Ter alguém para conversar. Como que eu posso dizer? Eu tenho as questões que eu tenho hoje. Deixa eu só que eu me perdi um pouco.
Meu Deus do céu. Mas hoje você tem uma rede de apoio, por exemplo, que Tenho. você possa Eu acho conversar, essencial. família ou Eu acho relacionamento? essencial. Família, eu acho essencial, ao menos alguém na família. Não precisa ser os pais. Na família, porque é interessante ter alguém que entende de onde você veio, do núcleo que você veio. Sabe? Eu acho interessante. Não que você dependa só dessa pessoa. Mas eu acho importante ter amigos, ter a quem conversar, ter alguém para te ouvir. Porque junto a isso, por meus pais serem mais velhos, eu vim com aquela coisa do eu tenho que cuidar, eu tenho que resolver, a responsabilidade é minha. Uhum. Então vem aquela Sei coisa bem do eu como que é. preciso pegar a todos, eu preciso abraçar todo mundo. Chega uma hora que alguém tem que me abraçar. Aham. E esse A gente acaba entendimento, se tornando a base familiar. Eu esse não sei se no seu entendimento ele caso é não assim. A esse gente acaba se entendimento ele não tornando vem a base. fácil, de que caraca, alguém tem que me abraçar também. Uhum. Porém, é, o ponto que eu queria chegar, eu realmente me perdi, meu Deus. Mas hoje Mas, você continua fazendo terapia. Hoje até que não. Uhum. Por quê? Depende do. Existem questões que eu consigo resolver. As questões da depressão. Hoje eu tenho. Ah, tá. Lembrei qual que é o meu ponto. As questões da depressão eu consigo lidar bem melhor. Porém, a questão do acompanhamento psicológico, hoje pra mim ele já se torna mais momentâneo. Quando existem questões que eu não consigo lidar, eu busco atendimento psicológico. Uhum. Por quê? Porque chega num ponto que chega um ponto que quando tá tudo controlado, pra mim, e essa é a minha experiência, eu não tô falando que isso pode ser pra todos, Uhum. fica repetitivo. E pra mim, quando fica repetitivo, já me desanima, não tem muito mais um porquê. Ai, faz isso, tudo bem, você tá fazendo isso, tá tudo bem. Assim, pra mim perde um pouco do propósito se eu já tenho uma rede de apoio. Uhum. Mas pra quem não tem, ou não tem quem conversar, não tem quem confie, não tem uma rede de apoio, eu acho assim, hoje, principalmente questões de redes sociais, do jeito que a sociedade se comporta hoje, eu acho primordial. Questão de padrões, né? Hoje Pra em dia a quem gente vê muito não sobre isso. tem rede de apoio, não tem a quem conversar, eu acho primordial ter o acompanhamento psicológico. Independente de etnia, de gênero, sexo, de tudo. Eu acho essencial porque estamos numa sociedade com pouquíssimo diálogo. Pouquíssimo. Eu era jovem e eu já reclamava disso. Eu era criança e já reclamava. Nossa, meus pais estão sempre conversando. Por que meus amigos nunca estão conversando? E eu falo isso até hoje. O pessoal conversa pouco. Realmente conversar, uhum. sentar e trocar e Sentar e falar, falar. vamos trocar uma Caraca, ideia. olha, isso aconteceu e não sei o quê. O pessoal faz pouquíssimo Tá hoje diminuindo isso. muito. A rotina das pessoas tá muito corrida, as pessoas estão muito Sim, sobrecarregadas. Eu Vivendo sim. muito no imagino. automático, Aham. né? Eu acredito muito que essa questão da depressão na adolescência vem muito disso. Porque, por exemplo, a criança cresce ali, a mãe trabalha, fica o dia inteiro fora, e aquela coisa, e o pai preocupado, sabe? Aquela questão do adulto sobrecarregado Uhum. pode refletir na Refletir. criança, o que E é aí acontece muito da que depressão. realmente nosso tempo é contado. O ponto Aham. final que eu vou trazer é que, assim, é o resultado do tratamento. Durante a minha adolescência, durante o início Como foi da minha jornada importante, adulta e né? tal. Hoje eu falo pra todo mundo, e isso é uma certeza que eu tenho. Não existe chance de eu cometer suicídio. Graças a Não Deus. Que existe. bom. Existe a chance de eu ter alguma crise muito ruim, definhar. Eu uso esse termo, de definhar. Ah, passei uns dias, aconteceu alguma coisa terrível, fiquei alguns dias sem comer, aquela coisa Sei. como é que eu posso falar? Estereotípica da depressão. O clichê. Sem comer, sem tomar banho, casa virou uma zona, aqueles sintomas ali, por assim dizer. Isso, infelizmente, ainda acontece. Porém, a chance, o perigo de o autoextermínio, ele não existe mais. E eu atribuo isso totalmente Ao tratamento que você aos teve anos de durante tratamento. a sua adolescência. Totalmente. Porque, por mais que com. A gente nunca sabe lidar com tudo, certo? Enfim, e cada vez mais a gente vai envelhecendo, novas coisas vão aparecendo. Por mais que muitas coisas eu não consiga lidar, e eu não vou conseguir durante toda a minha vida, que sempre vão estar aparecendo coisas novas, com essa questão, quando vem esses pensamentos, eu sei olhar pra eles e falar, cara, eu tenho por que tá aqui, calma. Cara, você já Tá fez tudo tanta coisa, bem. peraí, né? Sabe?
E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o episódio nessa. Sim, mas Enfim, o ponto procurem a gente ajuda, é trouxe. importante. Siga as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, podcast Puslab. E é Nosso isso. canal do YouTube Aham. também. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, gente.